Bom, pessoal, então vamos começar, já que a Karina já chegou. Espero que vocês estejam ouvindo bem. Qualquer coisa, vai mandando mensagem aí que a gente vê, tá bom? Primeiro, eu quero agradecer, Karina, sua disponibilidade. Desde sempre, sempre foi muito querida, sempre me ajudou bastante, né? Desde o começo que a gente se propôs a fazer isso. E vamos começar então falando um pouquinho sobre você, sobre o que você faz, qual que é o seu trabalho em relação à ultrassonografia. Eu vi que você já trabalhou com alguns veterinários, né? E então fala um pouquinho pra gente como é que funciona o seu trabalho, antes da gente começar as perguntas. Então, eu desde 2009, né, eu trabalhava como application em ultrassom. Então, para quem não conhece esse trabalho, né, eu era uma especialista das empresas, né, que era responsável por configurar as máquinas, por treinar as equipes médicas. E então eu trabalhei nesse mercado durante um bom tempo, né, foram quase 8 anos. E nesse meio tempo eu atuei em várias áreas, né? Era tanto dentro da veterinária, tanto com a parte de medicina interna, pequenos animais, né? Dando treinamento para os profissionais que adquiriam as máquinas, tanto também para ecocardiografia e todas as áreas que aparecesse a demanda, né? Quando o cliente Sim. adquiria a máquina. Uhum. Eu cheguei a fazer mais era a parte de cardio, para veterinária, tinha mais de cair a parte de cardiologia, de ecocardio. E Tá. aí, em 2016, né, eu pensei, assim, eu percebi que tinha uma demanda muito grande de profissionais. Primeiro que trabalhavam em várias máquinas diferentes, muitos profissionais em lugares afastados do Brasil, né, e um treinamento desse presencial era muito caro. E o que eu fiz? Eu fiz um treinamento que eu ensino técnico, eu criei uma linha, né, de treinamentos que eu ensino técnicas gerais de melhoria de imagem, né, algumas especificações dos aparelhos, de determinados aparelhos que são muito comuns. Então, eu criei essa linha de treinamentos. Então, desde 2016, eu trabalho. Uma boa parte do meu trabalho veio para a internet, Uhum. entende? Eu vi. É legal, porque é muito importante, né, a gente fazer esse application. Quando eu comprei o meu aparelho, eu fiz, mas mesmo assim, na época, eu ainda fiquei com bastante dúvida e até corri atrás do teu trabalho também na internet para entender um pouquinho mais. E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que quando a gente compra um aparelho, a gente precisa entender quais são as funções que a gente pode utilizar, né? Como melhorar a nossa qualidade de imagem. Eu acho que isso é uma das coisas essenciais. A mesma coisa que a gente comprar um carro e não saber dirigir, né? Não saber passar marcha, não saber onde liga o para-brisa, enfim. É uma máquina onde a gente precisa saber lidar com ela, né? E tem algumas perguntas, na época a gente perguntou algumas dúvidas na hora da compra do aparelho, né? Porque eu particularmente passei por essas dúvidas lá um bom tempo atrás quando eu comprei meu aparelho, mas eu meio que segui a minha afinidade com o aparelho que eu trabalhei durante muito tempo, que era o da Exaot, né? Então, eu lembro que na época eu tinha dois aparelhos muito semelhantes, de marcas diferentes, e eu optei pelo que eu me adaptei com a imagem, né? Que eu trabalhei durante muito tempo. Esse foi o meu critério de avaliação em relação ao aparelho. Mas existem algumas dúvidas que as pessoas colocaram aqui que eu achei muito legal, muito pertinente a gente conversar sobre elas, né? Então, acho que a gente já pode, se você quiser falar mais alguma coisa, antes da gente entrar nas dúvidas, fique à vontade. A gente pode durante as dúvidas mesmo. Beleza. Então, pessoal, se vocês quiserem ir colocando as dúvidas de vocês, além dessas que a gente selecionou, que essas foram as mais pedidas, né? E então, se vocês quiserem ir colocando as dúvidas aqui, a gente vai respondendo. E se não der tempo na live, a gente responde depois para vocês, tá? Então, Karina, vamos começar. Tem uma dúvida aqui sobre a durabilidade de um aparelho portátil touchscreen. Você sabe dizer pra gente? Então, muitos aparelhos migraram para essa tecnologia de touchscreen. Isso já não é novo, né? Isso já tem anos, né? Tem muitos anos. Acho que em 2012 que começou a aparecer bastante.
O portátil que eu conheço de touchscreen é o da Exaot. Assim, eu não sou de ficar falando muita marca, até Sim, aham. porque não, não faço propaganda, nem tenho ideia de, né, de Sim. divulgar nenhuma marca específica, mas assim, o que eu conheço é o da Exaot, eu não conheço outro, né? Essa linha nova da Exaot tem touchscreen. E existe uma tendência a gente pensar que é mais frágil, né? Os médicos pensarem que é mais frágil. Mas eu não vejo dessa forma. Eu acredito que ele é tão resistente quanto um outro equipamento. Você tem que tomar os seus cuidados, né? Não deixar cair gel ali naquele touchscreen, não colocar a mão com álcool se você faz procedimento, sei lá, algum procedimento que você precisa utilizar um álcool ou alguma solução de esterilização. Cuidar para não realmente cair ali substâncias que podem ser abrasivas, aqueles cuidados que são importantes. Mas tirando isso, eu acredito que a durabilidade é a mesma. Assim, eu não vejo, não acho que seja ruim, né? E aí da Uhum. Exaot que eu tem essa tela de touchscreen, acho que é no MyLab Alpha e o Delta, né? Que são esses novos. Isso. Tem algumas pessoas falando que a sua voz está um pouco baixa. Para mim aqui tá normal, mas bom, vamos continuar. Se continuar baixa, Aqui. tá. Então, em relação a esse negócio do touchscreen, eu também fiquei na dúvida. Na época que eu comprei o aparelho, já tinha esse aparelho também, mas na veterinária, como a gente mexe com o animal e tá com uma mão no animal e com outra mão mexendo no aparelho, enfim, eu fiquei um pouco insegura de comprar o touchscreen também, porque, enfim, né, na veterinária é tudo meio junto, o paciente não fica quieto, então tem momentos meio tensos, né? E eu acho que realmente esses cuidados devem ser tomados em, Tem um equipamento da Exaot que é eu até anotei, é o Delta, Uhum. que ele é um equipamento todo blindado, ele é um equipamento que é mais adequado para veterinário, ele é mais dedicado, né? Porque ele é a prova de respingos e ele tem uma proteção maior, Ah, né? Claro legal. que tem um custo, né? Sem dúvida que é um Sim. equipamento mais caro, mais sofisticado, né? Dentro da linha deles, né? E assim, aí depende muito de quanto a pessoa está disposta a investir naquilo ali. Às vezes a pessoa já está indo para um segundo ou um terceiro aparelho, já tem a condição de investir mais e pode ser uma opção, né? Saber Sim. que existe, ele é mais protegido, né? Na minha época não tinha esse blindado, não, era só o outro. Então vamos lá para a nossa segunda pergunta, que é como otimizar a imagem de um aparelho móvel e como reduzir os danos causados pelo deslocamento do aparelho em relação à temperatura e quedas de energia constante. Nossa, Muita coisa, né? como utilizar a imagem? Assim, É, aí a de um pessoa tem aparelho que ter. móvel. Então, aí a pessoa tem que ter, né, a fazer a aplicação, ter o treinamento da máquina. Uhum. Se ela tiver o aparelho já arrumadinho, ela só quer dar um ajuste fino, aí ela pode fazer o meu treinamento. Mas o ideal é a pessoa aprender um pouco sobre aquilo ali. Assim, a máquina da pessoa está muito bagunçada, ela realmente precisa de um treinamento presencial, Uhum. né? Sobre otimizar a imagem. E o restante da pergunta era É, reduzir, né? reduzir os danos causados pelo deslocamento do aparelho em relação à temperatura e queda de energia constante. Nossa. Assim, o que a pessoa pode fazer é ter no principal local de trabalho dela, talvez um no break, ou utilizar a bateria, que Uhum. se ela está no lugar que cai muita energia, ela pode utilizar a bateria do aparelho. Então, ela tem que ter um aparelho com uma bateria, e aí ela Uhum. não vai estar sempre na tomada, né, correndo aquele risco de cair energia sempre, né? Ou conseguir um no-break portátil, que existem uns pequenininhos também, que a Sim, pessoa pode adquirir um no-break portátil, assim, é mais um trambolho para carregar, né? com Mas certeza. você pode manter um no-break ou dois no-breaks nos principais lugares que você roda, né? Aí é questão de você pensar nisso, mas tem a possibilidade de usar a bateria. Não dura muito, né? Ela dura às vezes 1 hora, 2 horas, dependendo do fornecedor. Uhum. Dependendo do uso do aparelho também, né? Sim. Então, usar a bateria e optar por no break nos principais pontos onde você vai estar trabalhando. E com relação à temperatura, realmente
tem que procurar um lugar, né? O equipamento ele não suporta realmente temperatura muito alta. Eu não recomendo deixar no carro, Uhum. fechar. Isso aí não tem muito jeito, né? Mas como um todo, para reduzir os danos, levar o equipamento sempre bem embalado, numa mala Sim, específica. Geralmente a mala do fornecedor, ele às vezes tem um espacinho para guardar o transdutor. Isso tudo já reduz o dano, né? Já sim. reduz o sofrimento do equipamento, o desgaste, né? Sim, eu vou falar um pouquinho aqui da experiência que eu tive, né? Eu vendi recentemente o meu aparelho, mas quando eu comprei o Exaot MyLab 30, porque eu já tinha me adaptado com essa imagem, trabalhei nos locais onde eu trabalhei com esse aparelho, né? Da Exaot. Então eu optei por ele e eu tinha também o GE, que era muito mais portátil do que o Exaot, né? Esse aparelho, na verdade, ele é transportável, ele não era muito portátil. Mas no começo eu conseguia levar ele para lá e para cá, né? E eu embalava bem ele também, eu colocava ele dentro do meu carro, ligava o ar-condicionado sempre para ele vir, né? A cidade onde eu moro, ela é muito fria, então isso no verão a gente não tem muito problema, porque ela não esquenta demais. Mas eu sempre utilizei o ar-condicionado dentro do carro. O porém é que eu não comprei bateria quando eu adquiri esse aparelho, né? Então ele era um aparelho sem bateria. E eu comecei a usar ele na tomada dos hospitais aqui em Lages. E realmente eu sofri muito com queda de energia até a hora que quase deu um dano muito sério no meu aparelho. E aí uma Uhum. pessoa que também era um application que eu conheci, ele falou, olha, compra o No Break, né? Eu nem tinha me ligado de comprar o No Break. Mas foi como você falou, é mais um trambolho, que o meu aparelho já pesava 13 quilos, e daí era mais o No Break, que eu acho que pesava, sei lá, uns 5, 6 quilos. Mas ele era pequenininho também. E depois eu decidi parar ele num local, né, para parar de ficar levando para lá e para cá. Enfim, tem a trepidação durante também o transporte, isso pode levar algum dano no aparelho. Então eu parei ele numa clínica e daí foi uma beleza. São esses cuidados. A bateria ajuda bastante, porque se você percebe que está tendo queda de energia, você pode tirar da tomada e continuar trabalhando por mais um tempo com autonomia. Então, a Isso. bateria ajuda nesse sentido, assim, de você perceber, ou então você sabe que aquela clínica onde você vai é que é mais crítica em Uhum. termos de problemas elétricos. Então, você ali trabalha com a bateria a maior parte do seu tempo, você começa a reduzir a problemática, né? Eu acho que isso é um bom investimento quando a gente vai comprar um aparelho, né? Ou você comprar a bateria, ou comprar o no break junto. É. Beleza. Então, vamos para a nossa terceira pergunta, que é: quais recursos que são indispensáveis na hora da compra de um aparelho? E quais fatores considerar para julgar se o aparelho é bom ou não? Nossa, em relação a recursos, hoje a maioria dos aparelhos tem todos os recursos assim que você vai precisar, sabe? Uhum. Então, assim, eu vou falar algumas coisas que têm a ver talvez com outras perguntas que vão surgir, mas assim, você tem equipamentos simples, assim, sei lá, na faixa de R$ 20.000, muitas pessoas estão começando, acabam investindo num aparelho bem simples, tá? Uhum. Aparelhos, eles vão ter todos os recursos, assim, o máximo de recurso que aquela máquina lhe suporta. Então, eles vão ter, ajuste, por exemplo, de frequência, contraste, tudo isso vai ter ali naquele aparelho. Ele não vai ter muito recurso de melhorar a imagem, deixar a imagem lisinha, como é a imagem da Exaótica, muito lisa. Sim. Ele não vai ter tanto software para melhorar a imagem, assim, os softwares de melhoria de imagem, que são dois tipos, né? Que são aqueles que acabam deixando a imagem com menos aquele efeito de artefato, aquele efeito Sim. granulado. Uhum. É muito tipo de som, até quando se vê livros antigos, se vê muito aquela imagem bem bruta, né? Então, esses softwares mais sofisticados, eles até alguns estão presentes nos aparelhos mais simples, mas é só um deles, né? Que geralmente é o que reduz um pouco essa granulação. Já os aparelhos mais sofisticados, eles vão ter só um ou outro software a mais que vai melhorar um pouco mais a imagem. A diferença não está muito no que o aparelho tem de software, né? A diferença é, assim, não para a qualidade de imagem básica, eu estou falando dentro da veterinária, porque você tem Sim.
muito sofisticada, elastografia, aí sim você vai tendo softwares super sofisticados, né? Mas o que eu Sim. tô falando assim, pensando em pequenos animais, pensando nos aparelhos portáteis aí, digamos, até os 70, 80 mil, você não vai ter tanto assim software. Você vai ter mais o processamento da máquina, que vai ser melhor. Você vai ter Uhum. assim, transdutores que vão te resultar numa qualidade de imagem melhor, né? Um exemplo que eu vou dar assim, por exemplo, na linha da Mindray, existem aparelhos simples que já vão te dar uma qualidade de imagem razoável, Uhum. né? E aí tem, sei lá, o aparelho mais sofisticado que eles estão vendendo bastante hoje é o Z6, que inclusive faz cardiologia. E Sim. aquele aparelho realmente tem um transdutor já, é diferente do abaixo dele, que é o Z5. Então, é um transdutor melhor. Então, é isso que vai dando a qualidade da imagem, entende? Sim, é isso Sim. que muda, Sim. né? Legal. Vamos lá para outra pergunta, que é: qual aparelho com durabilidade, ou seja, que ele é robusto e resistente e que tem uma boa qualidade de imagem para um serviço volante? Então, assim, se eu fosse aconselhar alguém hoje em dia a comprar, eu confiaria nas principais marcas que estão no mercado hoje, Sim. né? Porque não é questão de preconceito com quem está entrando no mercado, mas é porque você tem uma garantia, muita gente usando, então você tem assim, você sabe que a empresa está aqui, que a empresa vai te dar um suporte. Então, em termos assim, hoje, que é muito utilizado, né? Eu falei da linha a gente chegou a falar da Exaot, que tem bastante base instalada. Eu mesma trabalhei com a Exaot anos atrás, há quase 10 anos atrás. E hoje eles estão muito mais estruturados aqui, com uma estrutura menor, eles tinham uma estrutura muito grande, aí diminuíram um pouco. É uma empresa que vai te dar um suporte. Tem modelos com bom custo-benefício. Tem a Uhum. GE, que grande, que aí teria o Logic, é o V2, que está vendendo muito para veterinária. E tem Uhum. a linda da Mindray também, que vende muito para veterinária. Então, assim, eu Uhum. pensaria, dentro dessa faixa, o que a pessoa pode investir? Entende? Assim, Sim. dentro dessa, sei lá, a pessoa tem disponível, digamos, 60 mil, 70 mil, que ela pode investir, ou não, ela quer investir menos. Então a pessoa tem que pensar nesses principais fornecedores. Eu não iria para uma marca assim totalmente diferente. Às vezes alguém me pergunta assim, tem gente até que fala, né? Eu até fiz um vídeo que eu recebi um monte de e-mail foi uma polêmica. É sobre comprar aparelho na China. Tem gente que compra assim no eBay. E eu fiz Sim. um vídeo falando que eu não concordo com isso Uhum. porque não tem procedência nenhuma, eu não acho uma coisa bacana, mas eu recebi e-mail de gente que comprou e gostou. Uhum. Então, se você quiser arriscar 20 mil reais, né, eu não recomendaria isso, porque esse eu sei que eu não garanto qualidade de imagem, mas esses que a gente tem contato aqui, né, Sim. e a qualidade de imagem é mais ou menos o que você falou, é uma coisa sua, né, Isso. muito pessoal, assim. Por exemplo, é igual uma compra de um carro. Por exemplo, você pergunta: qual o melhor carro 1.0 do Brasil? A gente não tem uma resposta precisa, né? Existe a gente vai adorar uma marca, outros Uhum. vão adorar, outros não, gosto de variar. Eu comprei agora esse, quando eu trocar de carro eu quero comprar um outro, né? Bem por Então, aí mesmo. A Patrícia está perguntando sobre a Ultramagic. Não sei se você já ouviu falar dessa marca. não, eu não conheço. Eu posso até pesquisar depois, assim. Mas eu Tá. não conheço. Ela é uma marca que está sendo bem divulgada na medicina veterinária, né? Eu já tive Ah, contato com aparelhos Ultramagic, eu gostei. É uma imagem um pouco semelhante com a imagem do GE, né? ah. E ela também é uma empresa que tem, se não me engano, acho que ela tem uma base aqui em Porto Alegre, alguma coisa assim. Então, então acho que baseado no que você falou, da gente procurar alguém que já está no mercado, né? Enfim, que tem alguma base aqui que possa nos dar um suporte depois, a outra médica acho que vem se destacando também. Mas assim, foi exatamente o que tu. Depende muito de quanto você vai pagar. Se você vai pagar muito menos, Exatamente. o teu risco é menor. Então, assim, Uhum.
quando você vai arriscar? Então, se você vai investir alto, aí eu iria para uma empresa que já está mais estabelecida. E iria pesquisar Isso, como que ela, né, isso tudo. Tem uma isso. pergunta aqui, se vale a pena investir alto no primeiro aparelho. O que você acha? Então, eu acho que depende de muita coisa. Na verdade, você tem que fazer um cálculo para saber se esse investimento vai, em quanto tempo esse investimento vai retornar na sua clínica. Se tu já tem uma clínica conceituada, ou tu já está no mercado, já tem um aparelho, enfim. O primeiro aparelho, não é que é complicado, né, investir muito alto, mas eu acho que você tem que ver a tua casuística dentro da sua clínica, ou se você vai fazer volante, se você já tem uma quantidade de clientes que vai te retornar esse investimento em quanto tempo, né? E foi o que tu falou, o que faz um aparelho muito caro talvez sejam os softwares dele, né? Ou, por exemplo, o aparelho que já esteja com a parte de cardio liberada, enfim. Então, tu tem que saber qual que é o teu foco também. O teu foco é só ultrassom abdominal? Tu já sabe fazer Doppler? Tu vai iniciar já fazendo ultrassom Doppler, vai fazer cardio, vai fazer abdômen. Então, tu tem que considerar tudo isso. E se você vai comprar para sua clínica, tua clínica vai ter casuística grande nesse início. Então, sempre trabalhar com essas problemáticas, entendeu? Você procurar saber se você tem demanda, se você tem uma Isso, reserva. Vai que a demanda não acontece como você espera, né? Você isso. sabe que existem meses que a gente sofre uma sazonalidade, todo mundo Uhum, sofre sazonalidade que trabalha para si. Então, isso é natural. A gente tem meses que quem trabalha por conta própria, janeiro e fevereiro, geralmente são meses ruins, sim. né? Isso tudo você tem que saber. Ah, se você tem uma prestação alta, você tem que ter uma reserva, ou você dá uma entrada mais alta para aquilo não pesar muito no seu mês, né? Então, assim, tudo isso tem que realmente fazer um cálculo, né? Do risco que você está correndo, né? Se você ficar 3 meses sem faturar bem, você vai ficar bem? Você vai ficar tudo tranquilo, né? Exatamente. Né? É. E isso vai de encontro em relação a essa última pergunta que a gente tem, que foi a pergunta mais perguntada, mais requisitada, que foi relação custo-benefício dos aparelhos disponíveis para ultrassom abdominal em pequenos animais, qual seria o melhor? Foi mais ou menos isso que a gente falou agora, né? E eu acho que é muito válido a gente fazer um test drive nos aparelhos, né? É um investimento caro, por mais barato que seja o aparelho, ainda assim é caro. Eu acho que vale a pena você conversar com o fornecedor, para que ele leve o aparelho para você, para que você consiga testar, ver se você se adapta com aquela imagem, qual que é o aparelho que tu se adapta melhor, entendeu? Foi basicamente isso que eu fiz quando eu comprei o meu aparelho. Né? Há muito tempo, eu já trabalhei com várias marcas. Eu comecei, inclusive, em um bem ruim mesmo. É bem antigo, assim, e foi ótimo para treinar o olho, que a hora que a gente vai para um aparelho muito bom, parece que a gente enxerga tudo muito mais fácil. Né? Então, é muito importante, eu acho, fazer esse test drive, né, antes de você investir. Então, testa mesmo, pede para ele levar o aparelho até você e teste em alguns animais, passa um dia com ele. Eu cheguei a passar um dia com o aparelho fazendo a minha rotina no hospital, entendeu? Para a gente testar um pouco, né? Ainda assim vai ser pouco tempo, mas já é alguma coisa. O que tu acha? Também em cursos você consegue ver É, coisa do custo-benefício, é saber qual a categoria que você tá. Então, assim, tem aparelhos simples, né? Tem também a Xon, que é uma outra que também é muito conhecida na veterinária, né? Muitos uhum, veterinários começam com essa marca, investem um pouco menos e aí depois vão para o mais sofisticado. Eu até tive com esse aparelho no fim de semana, e eu achei a qualidade boa também, né? Não achei a qualidade de imagem ruim, não, achei boa. Né? uhum. Então, muitos começam, às vezes, com um modelo mais simples, um modelo mais barato. Então, aí você tem na faixa de 20, 30 mil. Aí tem uma outra categoria, 40 e poucos mil. E aí você vai para esses mais sofisticados, que vão variar em 70 mil. Então, primeiro você tem que entender qual categoria dessa você vai entrar, né? Ver, às vezes, se algum colega está vendendo um seminovo, comprou, Isso. começou a pôr.
Isso também tem a possibilidade de você comprar seminovos de qualidade, Uhum. né? E às vezes a própria empresa, não sei se a, Exatamente. né, vê a qualidade, vê a garantia que a empresa oferece. Então, tudo isso, e assim, ver se você se adapta a sua visão àquele equipamento. Assim, eu já atendi, trabalhando nos fornecedores, profissionais que, assim, amam uma linha e não vão sair daquele fornecedor de jeito nenhum. Outros que mudam, ou então estão no hospital que recebem um fornecedor diferente, né? Uhum. E aí a pessoa já tem que se adaptar àquela máquina. Muitos, assim, reativos também, assim, eu não quero, eu não gosto dessa. Mas a pessoa trabalha ali, tem, né? Tem também uma questão de uma curva de aprendizado do olho do Sim. profissional. Às vezes a imagem do fornecedor é um pouco mais azulada, às vezes é um pouco mais granulada, às vezes é um pouco mais lisa. Então, tem isso também, uma curva de aprendizado da imagem, do que você está vendo ali, né? E isso você também tem que entender que com o tempo você vai se familiarizar um pouco mais também com aquele equipamento, né? Mas é importante sim você testar, ver e comparar categorias. Então, se você vai comprar um aparelho de 60 mil, vê o que um ou dois fornecedores ou três oferecem naquela categoria para você poder tomar uma decisão mais pautada nas suas preferências. É, isso aí. Isso que tu falou do costume do olho é muito importante também, porque, como eu falei, a gente tinha um aparelho muito antigo, acho que, não sei se já ouviu falar do Aloca, acho que já, né? Sim, claro. Nossa, ele era bem, e eu aqui da faculdade ainda era bem antigo mesmo, e a gente conseguia fazer imagens muito boas, porque a gente se acostumou com a imagem dele, e com o tempo a gente conseguia enfim, a gente treinou nosso olho com aquela imagem, então foi muito mais tranquilo. E daí, quando a gente passou por um aparelho muito melhor, foi realmente muito mais fácil. Então, é a tua adaptação do olho em relação à imagem. E hoje em dia, o acesso à informação está muito mais fácil. Quando eu comprei meu aparelho, nem tinha esse mundo online assim como tem hoje, né? Então hoje a gente tem muitos cursos online que falam só disso, tem pessoas como você, né? Na verdade você é a principal que eu conheço, que faz cursos, que faz esse atendimento diferenciado. Então hoje em dia está um pouco mais fácil da gente conseguir melhorar a nossa imagem, né? Buscando essas informações online ou enfim procurando pessoas que possam nos ajudar com o nosso aparelho, né? Os aparelhos mais sofisticados, assim, algumas empresas não oferecem nos simples, mas os aparelhos aí que eu falei, assim, na faixa de 60, 70 mil, eles têm um treinamento. Então, isso Uhum. também que ver quantos dias de treinamento a empresa oferece. Tem empresas que oferecem 2 dias, né? Outras já oferecem um dia. Então, tudo isso você tem que olhar na hora de você comprar. Porque, eu comprei, mas eu não recebi o profissional. Às vezes você tinha direito e não pediu, né? Isso às vezes Exatamente. acontece. Eu atendi alguém que tinha um aparelho há um ano, a pessoa não tinha tido treinamento ainda. Ela ficou um ano, e deve ter tido pessoas que nunca tiveram treinamento, mas tinham direito e acabaram não fazendo. Né? Então, ver se o fornecedor vai te oferecer, né? Isso também é um diferencial. Às vezes você está Com pagando certeza. um pouco menos, mas você, num outro fornecedor, você teria um treinamento que aquilo ali talvez fosse melhorar a sua rotina, a sua impressão. Tem profissionais que ficam no pendrive durante 2 anos, indo não sei aonde, buscando foto e tirando, quando você pode botar uma impressora numa rede, planejar tudo Uhum. isso. Então, você ter uma empresa que te dá esse suporte, né, e conversar isso antes da compra é importante, porque isso vai melhorar o seu tempo. Se você fica toda hora imprimindo no pendrive aqui e ali, quantos exames você não poderia ter feito, ou feito outras coisas, né? A gente tem Com muita coisa para fazer. certeza. Sim, otimizar o nosso tempo também, né? Tá. Então, bom, essas eram as principais perguntas que eu vi no meu post, que o pessoal mandou por direct pra gente aqui. E eu quero deixar aberto agora para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida para falar, para perguntar, aproveitem agora que a Karina está aqui. Alguém tem experiência com aqueles aparelhos que se conectam no celular? Eu não tenho experiência com esses aparelhos. Então, quando eu trabalhei para a GE, esse tipo de aparelho, no meu ponto de vista, ele não é a melhor opção para quem vai fazer uma agenda de exames, Uhum. tá?
aparelhos, eles são mais indicados, o desenvolvimento deles é mais indicado para quem vai fazer exames de emergência. Então, assim, por exemplo, se você, sei lá, é um veterinário de grandes animais e precisa dar uma olhadinha lá, se acontecer um trauma, sei lá, digamos que você trabalha com um cavalo, você quer olhar a articulação rapidinho, só para dar uma olhada, ver se tem um edema, alguma alteração ali, tá? Uhum. Então, se você é profissional, você não vai fazer agenda, você vai fazer um fast, olhar Sim. rapidamente. Uhum. Esse tipo de aparelho, ele pode ser uma boa para você. Você tem no bolso, ele é barato, muito mais barato, né? E aí você resolve seu problema, dá uma olhadinha lá. Se você precisar fazer um exame mais completo, você chama um profissional ultrassonografista especializado naquele tipo de exame. Agora, se você vai fazer uma agenda de exame, uma rotina de agenda, existem outros de baixo custo que vão te atender melhor, assim. Tá. Desculpa aí a tosse, pessoal. É do Thiago que tá aqui do meu lado, ele não percebeu que a gente tá na live. Assim, esse aparelho, eu não tive contato com ele, mas eu fiz um curso de bloqueio anestésico em humanos e eles usavam bastante para bloqueio de plexo, enfim, bloqueio de nervos periféricos, né? E na veterinária também seria interessante, então, para esses casos, né? Para esses casos de FAST, aqueles exames emergenciais, e para bloqueio anestésico guiado por ultrassom. Porque a imagem da publicidade deles é linda. Ah, mas daí eles devem colocar uma fotinho bem bonita ali, né? Fora que você tem que pensar também no desgaste do seu celular, né? Uhum. Da sua vista. Se a gente já fica com a vista cansada de ficar mexendo no telefone, imagina o dia inteiro você fazendo um exame e fazendo o exame no celular. A Uhum. sua bateria do celular, hoje os celulares são caros. O seu celular vai, a não ser que você tenha um celular só para isso. É. Mas que pode sobrecarregar o celular, você vai ficar o dia inteiro no celular. Quando você estiver fazendo, vai estar entrando mensagem, vai estar sei lá o quê, não acho que seja a coisa mais confortável, né? A não ser que você realmente vá fazer esses dois casos, o bloqueio ou o fast, né? Mas mesmo Mas assim, pensando, por exemplo, na veterinária, se eu tivesse uma clínica, eu talvez iria comprar um aparelho portátil ali, médio, né, de valor médio, onde eu possa transportar ele, sei lá, para o centro cirúrgico para fazer um bloqueio, ou para emergência para fazer um exame de emergência, enfim. Né, e que eu pudesse usar na minha rotina também. a aplicação é bem interessante, assim, se você tem um hospital veterinário e quer investir a mais, aí talvez seja o momento de você fazer, porque aquele aparelho que está fazendo uma agenda, ele podia, ele está às vezes sendo ocupado por isso. Então você libera aquele aparelho que poderia estar tocando uma agenda, né, e usa um outro aparelho, né, um desse, né, um simples, né. Existem alguns simples que tem um monitorzinho pequeno, né, Sim, também. Depende muito, mas para agenda eu não recomendaria não. tá, legal. Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos esperar um pouquinho, ver se o pessoal tem mais alguma dúvida. E para quem ainda não conhece o trabalho da Karina, eu recomendo vocês entrarem ali no Insta dela, né? Depois eu vou deixar você falar um pouquinho do teu trabalho e de onde as pessoas podem te encontrar, porque realmente isso é muito importante, a gente saber mexer no nosso aparelho é fundamental, né? Tanto quanto a gente ter experiência com, com encontrar os sinais radiográficos, os sinais ultrassonográficos de alguma doença. A gente precisa saber mexer nesse aparelho, porque eu também sei que tem algumas funcionalidades que podem mascarar alguma alteração. Então, isso é muito, muito importante a gente saber. Assim, muitas pessoas perguntaram até no curso que eu estava no final de semana, que os cursos que eu faço hoje em dia, eles basicamente, eu tenho os online, né, que são a grande Uhum, maioria do trabalho hoje em dia, mas quando eu faço algum curso em universidade, é mais em universidade, tá? Ou aqui no uhum, Rio de Janeiro, uma escola também que é de veterinária, que é da Solange Carné, que é da Seno e Fauvest. Então, uhum. eu também, desde o começo, assim, ela me ajudou bastante quando eu estava começando. Que apesar de eu conhecer muita gente no presencial, quando eu vim para online foi totalmente diferente. Não são todos Sim. profissionais abertos a isso. Tem muita gente que vê ainda com preconceito na internet.
Eu até vi um comentário esses dias, a GE é a primeira empresa que está vendendo online ultrassom, né? E eu achei fantástico, desde que eles começaram Sim. com isso, eu achei... Porque você tem um custo muito alto de visita, e isso acaba caindo sobre o preço do aparelho, né? Então, se você pode comprar online, né? Aí eu vi até um comentário esses dias, ai, que desespero. Eu vi até um comentário assim, ai, que desespero vendendo online, mas assim, né? Não são todos os profissionais que estão com essa cabeça ligada que isso é o futuro. Não é o futuro, né? Isso já é quase o passado, né? Hoje Exatamente. é tudo assim, dessa É. forma. Então, eu faço os treinamentos na escola da Solange também 2 vezes ao ano. Uhum. Mas quando perguntam, o que eu estava falando antes? É que eu tô grávida, gente. A cabeça às vezes fica um pouco. Não, Eu super entendo, já passei por isso. trabalho. Não, Eu tenho a maioria no online e eu tenho muita coisa também, muitos vídeos no YouTube. Quem quiser pesquisar uhum. meu canal no YouTube, Kroll, é só pesquisar lá, é tranquilo de encontrar. Tem bastante conteúdo lá no YouTube. E é isso, assim, hoje a minha dedicação é basicamente para toda essa parte aí dos treinamentos mesmo. Legal, Karina. Depois eu vou deixar aqui o print, o teu contato direitinho para quem quiser entrar em contato contigo e buscar o teu conteúdo, que vale a pena, né? E foi bem isso que você falou, né? O mundo está realmente já está no online, né? E quem nadar contra isso, um dia vai ter que nadar a favor, não adianta. E na veterinária a gente também já está tendo bastante conteúdo online de qualidade, então graças a Deus que o online está unindo muito mais do que separando, né? E a gente tem que Principalmente aproveitar. você consegue reduzir o custo do ensino, né? Um treinamento hoje É, presencial especialista, ou para você levar um curso para uma cidade, né? Às vezes aquilo ali é totalmente inviável. Então, se você tem plataformas digitais que você consegue assistir qualquer horário, o profissional pode assistir novamente. Então, eu acho isso tudo muito bom. Assim, é igual o vídeo no YouTube, você pode assistir qualquer é, horário. Tá com sono, você quer reassistir um vídeo que você viu, uma informação. O conhecimento hoje está muito difuso. Isso é fantástico. é isso aí mesmo. Ano que vem o Grupo Vier vai vir com novidade já no online, então aguardem. Bom, eu acho que então é isso. A gente pode finalizar nossa live de hoje. Não tem perguntas por enquanto. Se alguém perguntar, depois eu entro em contato contigo. Mas eu quero te agradecer muito pela tua presença aqui com a gente. Foi realmente muito construtivo. E te desejar tudo de bom, muito sucesso na tua jornada e muito amor nesse bebezinho que vai vir aí. E tudo de bom. Muito obrigada mesmo, Karina. Eu que agradeço, obrigada. Foi um prazer conhecer mais o trabalho de vocês, estar em contato com vocês. Também admiro muito o trabalho que vocês têm feito. E eu agradeço a oportunidade. Obrigada a todo mundo que assistiu também. Obrigada, galera. Obrigada por participar mais uma vez. E em breve a gente marca outra live com vocês, tá? Obrigadão e boa noite. Valeu!